A infância não se repete, um podcast da Caminhos da Infância. A infância não se repete é o lema que inspira as campanhas de sensibilização que a Caminhos da Infância tem vindo a desenvolver desde 2014, junto de toda a comunidade. Abril é o mês da prevenção dos maus tratos e hoje começamos uma série de podcasts para falarmos precisamente sobre o bem-estar na infância. E vamos dedicar os nossos minutinhos de hoje à escola. Como se faz a prevenção dos maus tratos da infância na escola, que é, por excelência, o local privilegiado de bem-estar na infância. Ou pelo menos devia ser. Não é assim? Inês, hoje tenho connosco a Inês Poeiras, diretora executiva e cofundadora da Caminhos da Infância, que nos vai responder a algumas dúvidas. Olá, Marta. É isso mesmo. É o sítio por excelência do bem-estar na infância, não é? A escola. E quem é a escola, Inês? A escola é toda a comunidade educativa, é tanta gente que anda pela escola e que acompanha a escola. São tudo aquilo que pode, de alguma forma, fazer parte das relações de uma escola. São os pais, são os assistentes operacionais, são os professores, são os diretores, são toda a gente que pode, de alguma forma, envolver-se com as crianças e as crianças, claro. E o que é que nós podemos salientar nestas relações que a Inês falou entre os diversos personagens da comunidade escolar? Todos têm um papel na educação e no bem-estar das crianças. Os professores, por um lado, e por inerência de funções, terão um trabalho mais direto com as famílias. Os assistentes operacionais têm o privilégio de acompanhar os momentos de lazer, nomeadamente nos recreios. E, portanto, nunca poderiam ser de desvalorizar, como infelizmente tantas vezes são, não é? Porque... Então os recreios também são espaços privilegiados? De educação, não é? E de crescimento, não é? Por exemplo, Inês, salientar o quê nos recreios? Nos recreios há muitos momentos de tensão. São os momentos informais, onde há as conversas, se calhar proibidas, que não podemos ter, e a linguagem, se calhar proibida, que não podemos ter em sala de aula. E, portanto, há situações em que um assistente operacional devia saber responder, não de forma intuitiva, mas técnica, e infelizmente acaba por não ter essa formação, acaba por ser uma formação desvalorizada no contexto da comunidade educativa. Que aspectos? As casas de banho, Sim, as casas de banho, quando nós falamos muito na prevenção do maltrato, e de facto as casas de banho das escolas são muitas vezes um foco de maltrato na infância. Nós queremos muito educar para a privacidade e para a criança à sua individualidade e à sua sexualidade, e nas casas de banho não temos o quê? Papel higiênico. Começa logo por aí. A criança muitas vezes tem que pedir papel higiênico. E tem que saber a quantidade que precisa. O que é que vai fazer? Se é número 1 ou número 2? Precisamente. Como é que estamos a educar a criança para a sua privacidade, se tem que ir logo pedir, nem é sequer a chave, porque nem sequer muitas vezes há fechaduras. Quer dizer, nós estamos aqui a desvalorizar totalmente a privacidade da criança logo desde pequeninos. E quando o assistente diz, então, mas é tudo igual, qual é que é o teu problema? Ora bem, é a desvalorização total do direito da criança à sua privacidade e ao seu poder, ao seu pudor. Nós queremos que depois, mais tarde, com as redes sociais, ensinamos as crianças a não publicar fotografias, vê lá, tens direito à tua privacidade, e de repente não tem direito a ter uma fechadura na casa de banho quando é pequeno. Portanto, ele foi educado. Não foi educado para o pudor de certeza absoluta. Se o assistente ao pé dela lhe diz isso é tudo igual, despacha lá isso, eu fico aqui à porta. Não, a criança tem Inês, direito... Como mãe, acho muito engraçado essa ideia que a Inês está a distinguir, então, aquilo a que nós chamamos tabu daquilo que é o pudor da criança, tabu e pudor. Eu acho que nós temos imensa dificuldade em educar para o pudor, porque precisamente estamos sempre a confundir pudor com tabu. A criança tem direito ao seu... A criança e o adulto, qualquer pessoa tem direito ao seu pudor. O pudor faz parte da nossa privacidade, é um recato, é a nossa maneira de lidar com a nossa privacidade. Eu posso ter mais ou menos pudor, posso tratar um tema com pudor,
E mais do que isso, eu tenho que saber quem é que eu tenho à minha frente, pelo pudor da outra pessoa. Portanto, eu posso... os palavrões escritos nas casas de banho. Devia-se ter cuidado em ir lá e apagar e pintar por cima, porque é claramente, muitas vezes, qualquer um de nós já foi a casas de banho, aquilo é francamente obsceno, e eu gosto de estar num sítio em não seja agredida com palavrões. O tabu, bem, na escola, haver tabu não me parece que seja o sítio adequado, porque seria claramente onde a criança poderia estar mais à vontade para tratar qualquer tema. O tabu é não tratar de temas, é proibido tratar de um tema. O pudor não, o pudor é um direito que nós temos, é o nosso direito a tratar do tema como queremos, como a nossa sensibilidade também o permite, não é? Portanto, não há assuntos proibidos, há momentos. Olha, é uma muito boa maneira de o pôr. Há momentos para tratar as coisas. E se há momentos em que nós estamos ou com alguém que sabe do que é que está a falar, ou eu estou mais predisposta, enquanto criança até, a falar do assunto ou não, isso deve ser respeitado. E ainda a propósito de assunto, que assuntos é que eu me posso queixar como criança? Como é que é essa história das queixinhas? Que os assistentes operacionais às vezes têm que lidar com muitas queixinhas e muitos tipos de queixinhas. Nós todos, provavelmente, é uma questão de educação, fomos sempre ouvindo, não te quero ouvir, não se fazem queixinhas. E torna-se engraçado perceber que depois, como técnica de prevenção do bullying, é precisamente o contrário, nós queixamos, mas eles nem sequer falaram do assunto, não é? E não deixa de ser um paradoxo pensarmos que tivemos toda a vida das crianças a negar-lhes o direito a falar e de repente acharmos que porque a criança está a ser agredida por um colega consecutivamente, ele era obrigado a falar. Quer dizer, isto é só nós não pensarmos muito no assunto. Ouvimos desde sempre, não se fazem queixinhas, vai-te embora, não quero ouvir queixinhas. Quando eu estava a falar de uma coisa que me estava a machucar, eu tenho todo o direito a ser ouvido enquanto criança, não é? Eu não posso ouvir, não se fazem queixinhas. Se eu vou ter com uma pessoa, com um adulto cuidador numa escola, e digo, fulano tal fez-me isto, eu estou-me a sentir desta forma, eu devia ser ouvido. Se eu vou e digo, quem partiu o vidro foi o X ou foi o Y, aí eu posso dizer, não se fazem queixinhas, atenção, aí de facto, se é uma coisa de menor importância e pode passar pelo um bocado a fofoca, aí claramente devemos ensinar a criança a distinguir. Isso tem a ver contigo? És tu que estás fragilizado, estás triste por causa disso, isso tem-se repetido. Enfim, ouvir sempre. Eu acho que devemos deixar cair esta do não se fazem queixinhas. Ou pelo menos ensinar à criança que falar dela própria nunca é uma queixinha. Falar de terceiros, sim. Isso é fofoca, não é? Isso é queixinhas. Como os rótulos que antigamente ouvíamos na escola, não é? Ele é o queixinhas, ele é o molengão. Os rótulos também foi sempre uma coisa que me suscitou alguma reflexão. Como local informal, os recreios, nós usamos muito os rótulos, não é? Mas, naturalmente, se a criança é agredida com um rótulo, eu acho que às vezes nós nem tomamos consciência, porque muitas vezes nós estamos a identificar não uma característica da criança, mas um comportamento. E se a criança houve muitas vezes que lá está, molengona, sei lá, imaginem a hora do almoço, em que é sempre o último a sair, e depois ela assume aquela característica. É importante, de facto, não usar rótulos nos recreios, ou é sempre o destravado, é o que parte tudo, não é? E, normalmente, ainda para mais, os rótulos nem são coisas muito positivas, não é? São sempre imputar-nos como se fossem características. Aquilo que nos parece é que mais são um resultado até de um comportamento, não é? Já os rótulos, que hoje em dia acabam por ser o não político, enfim, que eu não acho que sejam os rótulos, que é ou o gordo, ou a magra, ou a alta, não é? Que são efetivamente características, mas que não definem a pessoa. Há pessoas que provavelmente não se importam e lidam lindamente e têm um bom sentido de humor. Há outras crianças que de facto não gostam e devemos ter... Eu acho muita graça como a Inês alterna pessoas e crianças, mas afinal as crianças são pessoas. É uma diferença também muito engraçada, não é? Porque as crianças são pessoas. Totalmente, sim, são claro pessoas, que sim. Já são com pessoas. Direito
portanto, a participação... Em crescimento. Precisamente. Não é? E valorizar, ou valorizar e adjetivar, eventualmente, os comportamentos, mais do que propriamente as características da pessoa criança, não é? Sim. Ou seja, o comportamento pode estar errado, mas a criança não tem que ser má. Precisamente. O comportamento pode ser péssimo. É como os sentimentos, não é? Que nós, de vez em quando, aprendemos a história do... isso é feio, não é? Sentir isso é feio. Não é nada feio. A pessoa sentiu raiva. Imagina, eu estou na sala de aula, tenho alguém com a nota melhor do que eu. Eu sinto raiva, frustração. Não faz mal. Não é, de facto, o que eu estou a sentir que me vai definir. É o que eu faço a partir daí, não é? Se eu, a partir de um sentimento, não consigo sair dele e atuo de forma negativa, aí sim, o comportamento é criticável. Agora, o sentimento nunca. É precisamente isso. E crescer a partir desse sentimento, não é? Não ficar pelo diagnóstico, apontar caminhos. Precisamente. Fizeste isto mal, mas podes fazer isto de outra maneira. Precisamente. E estares a sentir isso não é errado. Eu acho que há aqui, de facto, mas isto não é intuitivo, não é? Eu acho que há coisas que achamos sempre que vamos saber lidar e, no fundo, acabamos por responder de forma intuitiva e, do meu ponto de vista, não sabemos como fazê-lo. Não é? Às vezes temos que aprender, não é? Pedir ajuda. Precisamente, aprender a concretizar, porque também é bonito dizer, isto devemos fazer assim ou assado. Não, a criança tem que ser valorizada no seu todo, mas depois deve ser muito difícil, eu percebo que seja francamente difícil concretizar as situações, não é? O comportamento esperado da criança deve ser verbalizado, não é necessariamente linear, limpo para a criança, como é que deve responder a um... E ensiná-la Ensinar. Pode ser também objeto de formação, no sentido que os assistentes operacionais, neste caso dos recreios, que estávamos a falar dos recreios, são eles os adultos cuidadores, normalmente, ações de formação para os assistentes operacionais poderem saber lidar com isto, ou seja, passar do puro diagnóstico para apontar caminhos, Exatamente. apontar reflexões. Exatamente. Aprende-se. Gosto. Isso é um bom ponto de partida para encerrarmos por aqui este podcast, esta conversa. Foi muito interessante. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Deixamos então a ação para pais e professores para outra ocasião. Para já, se quiserem, deixem na caixa de comentários as vossas sugestões, temas que gostassem de ser tratados, inquietações, para vermos e falarmos num futuro podcast. A Infância Não Se Repete, um podcast da Caminhos da Infância.